Olá, meu nome é Fabrício Cago de Souza Carvalho. Vou falar um pouco sobre a luta de classes, as classes sociais e fazer uma referência disso sobre o capitalismo. Começando pela luta de classes, ela é um fenômeno social onde há uma oposição de ideias entre grupos diferentes. Essas oposições antagônicas, contrárias, elas podem ser claramente observadas na sociedade. Essas observações elas podem ser, vistas em diferentes esferas e tendem a ter muitas das vezes as defesas, dos seus próprios interesses. A partir dos estudos que a gente fez por Marx, por Karl Marx, que surgiu o termo da luta de classes, que para ele é o principal meio motivacional para o acontecimento das mudanças sociais. Para Marx, as condições materiais dos indivíduos influenciam na sua formação e, consequentemente, na divisão de grupos, que é justamente o que eu vou dizer agora, que são as classes sociais, que se observa na sociedade brasileira, muito bem vista na sociedade brasileira, as classes sociais, as divisões, dá para a gente observar claramente. Seguindo essa linha de raciocínio, é justamente a partir dessas classes sociais que se iniciam os conflitos, pois algumas coisas que para mim e para outras pessoas são básicas, como o acesso à cultura e à educação, não são vistas para uma classe que, digamos assim, inferior nesse quesito. Então, coisas básicas, como a cultura e a educação, elas estão intimamente ligados à questão das classes sociais. Percebe-se também que os fatores de desigualdade social, que é o que eu acabei de falar, e estado social são muito bem observados na sociedade brasileira, assim, se a gente quiser brasileirar esse contexto, elas são muito bem claras, são muito fáceis de identificar as camadas sociais que existem no Brasil. E dando ênfase, isso dá ênfase a essa pesquisa, a esse estudo que o Marx fez. Continuando a minha linha de raciocínio, isso que a gente está vendo, que é observado na sociedade, as divisões, as classes sociais, elas estão intimamente ligadas às questões materiais em que o indivíduo possui. Ou seja, quem tem menos, é claro, está na classe mais baixa, e quem tem mais está lá no topo. Para Marx, agora chegando na parte final do capitalismo, falando muito breve, fazendo uma breve introdução, para Marx, a luta de classes ela só deixará de existir com o fim do capitalismo, pois a relação do sistema capitalista de compra e venda de força de trabalho, ela resulta em uma alienação, que é o que o meu colega vai falar aí para vocês no bloco seguinte. Sendo assim, eu acabo e encerro minha fala aqui e valeu! Olá, meu nome é Geda Queiroz e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a história da luta de classes e também sobre a alienação do trabalho. Primeiro, sobre a história da luta de classes. O Marx ele vai dizer que a história da sociedade, até o momento em que ele viveu, é a história da luta de classes. Por que ele vai falar isso? Porque, segundo as ideias dele, em toda a sociedade vai existir ali uma ideia da classe dominante e uma ideia da classe dominada. E são ideias diferentes, então elas vão se combater, vão se contradizer. E com isso vai surgir uma nova ideia que vai ser excluída e vem uma nova ideia e assim por diante. Segundo ele, é assim que a sociedade vai funcionar. E se você for voltar no tempo e olhar na antiguidade, você vai ver sempre isso. Revoltas camponeses, revoltas de escravos, exatamente dessa forma que o Marx fala. E principalmente na Idade Média.
onde os nobres estavam no topo, eles tinham as ideias deles, e a burguesia, que não era exatamente a base da pirâmide, mas que estava ali, não era o topo, eles vão se revoltar exatamente porque eles vão dizer que aquele método não está legal, até porque a burguesia naquele momento eles não tinham muito poder. Eles tinham poder, mas não tinham meio o que fazer com as aquisições deles. Então eles vão se revoltar e vão chegar ao topo dessa forma. E aí vai surgir assim o capitalismo. Dentro do capitalismo, a burguesia agora é a classe dominante e o proletariado é a classe dominada. Segundo Marx, o mesmo que aconteceu com a burguesia chegar ao topo vai acontecer com o proletariado. O proletariado, a partir das contradições do sistema capitalista, vai conseguir se revoltar e chegar ao topo. Uma dessas contradições que o proletariado pode encontrar para se revoltar dentro do sistema capitalista é o trabalho alienado. Para entender o que é o trabalho alienado, primeiro a gente precisa entender o que é o trabalho na concepção do Marx. Para o Marx, o trabalho é o que forma a identidade das pessoas. É superando os obstáculos do dia a dia com sua imaginação que elas formam o que ela é, o que elas são. Para o Marx também, o trabalho tem como função suprir as necessidades dos seres humanos e gerar, assim, um bem-estar geral. Mas a história da sociedade, como eu mesmo já falei, é a história da luta de classes. Então, o que está acontecendo não é isso. O que está acontecendo é a classe dominada está trabalhando para suprir as necessidades da classe dominante e não para ter um bem-estar geral. Sendo assim, anteriormente ao sistema capitalista, isso já acontecia, mas era de uma forma diferente. O trabalhador ele tinha consciência total do produto que ele estava produzindo, qual era o custo da matéria-prima e de tudo isso, ele sabia, ele tinha consciência disso. Dentro do sistema capitalista, isso vai acabar. O trabalhador, ele agora só é um objeto dentro da fábrica, um objeto da burguesia. Ele não sabe mais o custo das matérias-primas, ele não sabe nem o objeto que ele está produzindo, como mostra o filme Tempos Modernos, do Chaplin. Ou seja, ele está completamente alienado disso. E dessa forma, o trabalhador ele não tem bem-estar geral, não tem nada. O trabalhador é apenas mais um custo para a burguesia, é apenas mais um custo para aumentar o lucro da burguesia e manter seus privilégios. Olá, meu nome é Messias Lázaro e hoje eu vou falar um pouco aqui sobre dois conceitos de Marx, né? Duas expressões que ele produziu, que são a mais-valia e o valor de uso e troca. A mais-valia, ela é um termo que surgiu aí na área da economia, né, por Marx, e ela tem essa ideia de trazer uma crítica ao modo de produção capitalista, principalmente porque ele analisa a força de trabalho como uma mercadoria, né? E a partir do momento que você vende aquela mercadoria, então você está vendendo ali a sua força de trabalho. Mas o que é que acontece? Para Marx, a força de trabalho exercida deveria possuir o mesmo valor que o tempo em que você está exercendo. Logo, se você trabalha por determinado tempo, exercendo determinada força de trabalho, você iria conseguir o seu salário em determinado tempo estipulado. Porém, o que é que acontece? As pessoas simplesmente trabalham em um pequeno tempo, exercendo uma força de trabalho absurda e que, na verdade, vai ganhar somente um salário mínimo. E muitas vezes, né, esse salário ele é uma pequena parte de tudo que foi produzido e todo aquele excedente ele vai ser voltado para os donos do meio de produção, né, os burgueses. E a partir disso, né, ele sempre traz essa crítica e é o que fazia também outras pessoas criticarem o modo de produção capitalista e fazer com que os seus salários fossem aumentados, né? Muitas pessoas surgiam nas revoluções para que aumentassem o seu dinheiro, né, o seu salário, porque ele estava trabalhando muito e ganhando um pouco, né, trabalhando bastante tempo e ganhando pouco.
E aí Marx também ele divide, né, essa ideia de mais-valia em duas, que seria a relativa e a absoluta. A mais-valia absoluta, ela está ligada a mais ou menos assim. Temos um determinado cidadão que trabalha em uma empresa têxtil. Logo, ele está lá produzindo 22 dias da semana durante 8 horas cada dia, né? Então, todo dia ele trabalha 8 horas durante 22 dias da semana. Então, ele tira somente de folga o sábado e domingo. E vamos supor que é um mês normal de 30 dias e que também não tem feriados. Então, a partir disso, suponhamos também que ele, com somente 11 dias de trabalho, trabalhando 4 horas por cada dia desses 11, ele já consegue pagar o seu salário. Então, 75% do que ele produziu ali foi para os burgueses, foi para o dono de meio de produção. Então, o que Marx vê, né, como a mais-valia absoluta é essa extensão do tempo. Você já pagou o seu salário, né, o que era para você fazer para conseguir o seu salário, você já pagou em somente 11 dias, trabalhando 4 horas, mas a quantidade do tempo, né, ele é estendido de forma totalmente absurda e você acaba saindo no prejuízo. E em relação à mais-valia relativa, ela está voltada ao processo de automação dos meios. Então, temos ali o dono da empresa têxtil e ele começa a automatizar tudo, traz o melhor da tecnologia e temos ali determinado cidadão que vai trabalhar atrás de uma máquina daquela. Então agora ele vai produzir muito mais mesmo, por causa que ali já temos então o emprego da tecnologia. Mas em vez de ele ganhar mais por ele estar produzindo mais, na verdade temos ali a desvalorização da sua mão de obra por se tratar de um trabalho em que é empregada a tecnologia, né? E é esse o conceito de mais-valia relativa e absoluta. Agora eu vou falar um pouco sobre o valor de uso e troca. Para Marx, os valores eles estão ligados não só ao que você estabelece como valor, mas sim para todas as circunstâncias à volta para que possamos obter aquele valor. Então, os critérios políticos, econômicos, sociais, afetivos diante daquele objeto, daquele meio ali, você irá valorizar de um jeito. E para isso, né, temos então o valor de uso e troca e o valor de uso e o valor de troca. O valor de uso ele está voltado aos meios que são essenciais para a sobrevivência humana, né, que vai satisfazer a nossa sobrevivência, como por exemplo uma casa, alimentação. Isso daí está voltado ao valor de uso. Você necessita comprar aquilo ali, você necessita ter um pouco de alimento ou então uma casa para você se abrigar e conseguir viver. Para exercer assim, para que você consiga viver como ser humano. A gente sabe que nem todo mundo tem alimentação todo dia e nem todo mundo tem uma casa. Porém, está voltado a isso o valor de uso, né? Assim, de certa forma, se a gente for pensar um pouco, é meio contraditório o valor de uso, já que nem todo mundo possui uma casa e mesmo assim está vivendo. Mas só que eu não vou contestar Marx, né? Já que ele falou que é o valor de uso e que é uma necessidade humana, então é uma necessidade humana você ter uma casa. Eu também acho que é, mas só que tem pessoas que vivem mesmo sem ter uma casa, então vamos pular essa parte. Então, a partir disso, esse valor de uso, ele está voltado a essa questão, né? De satisfazer a necessidade. Se você está com fome, você quer comer. Então, você precisa de comer, de alimento para você simplesmente não morrer de fome. Então, aí está o valor de uso. E também, aí agora, vamos falar um pouco sobre o valor de troca, que já é voltado à questão de a quantidade de algo para que seja trocado por outra. Nessa questão do valor de troca, ele está mais voltado não aos padrões políticos, econômicos ou sociais, mas sim aos afetivos, né? Se por acaso você possui um objeto que possui um grande valor afetivo para você, se você quer trocar com outra pessoa, é claro que você vai exercer, vai querer mais daquela pessoa, né? Por conta daquele valor daquele objeto que ele tem para você. Então, é a partir disso que temos o valor de troca. E também o valor de troca ele está ligado à quantidade de trabalho que foi utilizada
para poder produzir aquele objeto. Vamos supor aqui que você vai lá e tem um carro e quer trocar esse carro por uma moto. Mas, assim, vamos dizer que você tem um Celta e quer trocar com uma cinquentinha. Não sei por que você quer ter uma cinquentinha. Se a gente for analisar um pouco, é claro que a gente vai falar que o Celta vale mais, né? É um Celta. E na questão de marcas, realmente acontece isso, né? Por se tratar de um carro que ali vai ter espaço para 5 pessoas, 4 rodas, um volante, pelo menos eu espero que esse Celta tenha isso, né? Temos ali então uma atribuição maior de trabalho para produzir aquele carro, né? Temos ali uma atribuição maior para produzir todos os bancos, todas as rodas, os 2 eixos e tal. Já uma moto, por se tratar de algo pequeno que só leva 2 pessoas, que é uma cinquentinha, né? Na verdade, todas as motos é para levar 2 pessoas, mas tem pessoas que levam mais, então vamos supor só aqui a cinquentinha. Então tem aquela ali, aquela cinquentinha, foi exercido um trabalho muito menor. Logo, o valor de troca, né, do carro, ele aumenta. Por isso que você vai ter que complementar com algo. Você vai dar uma cinquentinha e dar um cavalo, ou então você dá um pouco de dinheiro e por aí vai. Mas por um Celta eu acho que tá valendo. Uma cinquentinha aí em um Celta, não sei. Os caras fazem cada troca maluca, né? E depois também, né, teve um filósofo francês. Agora, já pulando dessa parte de Marx, eu vou entrar aqui na ideia de um filósofo francês que é chamado Jean Baudrillard. E ele atribuiu mais um valor, né? Eu quero deixar bem esclarecido que isso daqui não tem nada a ver com Marx, eu só achei interessante, eu vou complementar aqui um pouco, que é mais um valor que ele traz, que é o valor simbólico. Que o valor simbólico ele vai estar ligado mais a um modo de vida, né? Você ali vai ter como um modo de vida aquele valor. É como assim, né? Esse modo de vida. É tipo as pessoas que começam a esbanjar em outfits caros, né? Somente para poder se manter no status, ter um padrão de vida, ter um padrão assim de pessoa, sabe? Só se relacionar com aquelas pessoas. Então, o Jean, ele volta o seu estudo para isso, onde os símbolos e as marcas, eles vão estar totalmente ligados a essa ideia desse valor, né? Em vez de você comprar um cinto de R$ 10 na feira, você vai querer comprar um cinto de 10 mil na Gucci, sendo que vai prender as suas calças do mesmo jeito, somente para você possuir, né, para você possuir aquele status e estar dentro daquela bolha, né? Então, por isso que vem aí a questão do você realmente de realmente ser um modo de vida esse valor simbólico, né? E ele realmente é só pautado nisso. Em você obedecer aqueles símbolos e você fazer isso somente por conta de estar ali entre aquelas pessoas. E é isso. Muito obrigado. Olá a todas e todos, eu me chamo Pedro Rangel Araújo Mendes, eu sou de Eletromecânica, turma B, e a se falar da ditadura do proletariado, nós podemos tirar, né, desse termo, e o que seria, né, de fato, esse termo ditadura do proletariado. Quando nós pensamos em ditadura, logo nos vem à mente, né, uma coisa ruim, né, a opressão, um regime autoritário, né, talvez nos venha à mente a figura de Hitler, né, talvez da ditadura militar no Brasil, né, de 64, esses eventos, né. Mas a ditadura do proletariado nos diz é um termo usado para ditar o estado da classe trabalhadora, né, naquele período, né, de transição ao comunismo, né, depois da queda do Estado burguês. E para Marx, Karl Marx, né, que é o sociólogo, o filósofo que a gente está estudando, se aprofundando, para ele, essas classes existentes, né, fazem parte, né, tem grande influência, né, nessas fases do desenvolvimento de produção, né? E para ele também, importante a gente saber isso, né, que ele diz que
a desigualdade social é fruto da divisão da sociedade em classes, né? E essas classes, entre elas podem haver divergências, né? E aí ele vai colocar que a luta de classes leva à ditadura do proletariado. E a ditadura do proletariado pode levar também a uma sociedade sem classes, né? Pode abolir ali as classes existentes, né? No caso, seria o comunismo, né? Seria uma mudança radical, né? De quem estava sendo oprimido, né? Passando agora a ser o opressor. E aquele que estava sendo opressor passa a ser o oprimido, né? Era essa transformação, a burguesia em cima, o proletário embaixo, né? E nesse estado de transição seria ao contrário, né? O proletariado ficaria em cima, né? E a burguesia ficaria embaixo. No caso, para Marx, não seria apenas aquele regime, né, ditatorial, né? Mas essa ditadura buscava também, a ditadura do proletariado, né, buscava também um Estado, né? No caso, seria um tipo de governo, né? Seria um tipo de governo porque eles pegariam ali algumas ações que, de certa forma, seriam executadas pelo Estado, né, e tomariam para eles, né? E são coisas que Marx ele vai colocar em algumas obras dele, né? Por exemplo, na obra de Lutas de Classe na França, né? Ele cita a ditadura do proletariado, mas ele não diz assim o tipo, um modelo político, né? A forma política, né, ali dita, né, que a ditadura do proletariado poderia aderir, né? Mas ele nos mostra isso, né, que esse era o objetivo, né? Com a função de demolir o Estado burguês, né? Abolindo ali a burocracia, né? A polícia, o exército permanente, né? De forma meio que violenta, né? Usando ali de armamentos e tudo mais. E era perceptível que esse período de transição só se acabaria depois que a opressão dos burgueses tivesse sido exilada, né?